Segunda parte do vídeo que conta a história da morte do senador Olavo Pires. Segunda parte. Pois bem, começa o enredo aí, o enredo da morte do senador Olavo Pires. Por que Oswaldo Piana e Assis Canuto são suspeitos? Porque a Polícia Civil de Rondônia, magnificamente, esplendorosamente, agiu em 3 dias, prendendo todos os participantes, inclusive um Gol branco que era da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que foi furtado, e só depois a ocorrência policial do furto foi acionada no DP e foi encontrado com um funcionário da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia lotado no gabinete do então Assis Canuto, deputado estadual Assis Canuto, que era vice-governador na chapa do Oswaldo Piana. Entendeu? A Polícia Civil prendeu todo mundo. Depois ela prendeu a metralhadora, a Polícia Civil prendeu a metralhadora, apreendeu a metralhadora, e a Polícia Civil conseguiu ramificar Oswaldo Piana com o seu vice, Assis Canuto, como suspeito. Nada foi provado, evidentemente que nada foi materializado, mas dos suspeitos do crime da morte do senador Olavo Pires. Waldir Raupp perdeu a eleição para Oswaldo Piana. Obviamente, Oswaldo Piana foi governador. Um delegado de polícia que investigava o caso, que eu não vou citar o nome dele agora não, para não atingir a Polícia Civil, mas ele foi aí um dos famosos da Exposição Agropecuária de Porto Velho, Rondônia. Ele conseguiu ali colocar uma tartaruga para trabalhar nas investigações do assassinato do senador Olavo Pires, e esse delegado de polícia se tornou secretário de Segurança Pública do Estado de Rondônia. Depois, o promotor de justiça que acompanhava o TAC, as investigações, José Vitac, se tornou também uma figura importante no estado de Rondônia, dentre os quais secretário de Segurança Pública. Pois bem, e Oswaldo Piana conseguiu, supostamente, travar as investigações. Ora, se eu tenho um delegado de polícia aqui que estava investigando um caso do qual eu sou suspeito, coloco ele para ser secretário de Segurança Pública, eu trago ele para mim e vou abafando o caso. Eu tenho um promotor de justiça, José Vitac, que estava investigando o caso, acompanhando o caso, e eu trago ele para mim, eu vou abafando o caso. E aí sucedeu-se. Conforme as pressões dos 7 componentes presos, dos assassinos presos, e aí foram abafando o caso. Abafa um, abafa outro, desmente dali, desmente da colar, tal, tudinho. E depois começaram, no decorrer dos anos, 27 anos, começaram a morrer um, morrer outro, morrer um, os 7 ou estão presos ou estão mortos. Aí vem o Senado, coloca aqui uma comissão de senadores para investigar o caso. Faz uma CPI no Congresso, CPI da pistolagem. Isso induz, supostamente, que o então empresário da Eucatu, Assis Gurgax, foi um dos mandantes da morte do senador Olavo Pires, porque tinha interesse que o Piana, com seu amigo Assis Canuto, fosse eleito governador. Assim estão nas investigações, assim está na CPI do Congresso, no relatório final. Não estou dizendo nada aqui aleatório. Tudo que eu falei até agora foi através de fatos, de provas cabais com documentos. É onde a CPI do Congresso coloca em estado de suspeição o empresário, o dono da Eucatu, Assis
Gurgag, Assis, A-S-S-I-S, o dono, o velhão. Pois bem, ele é investigado, ele é suspeito. Então nós já temos Assis Canuto, suspeito, Assis Gurgag, suspeito, Oswaldo Piana, suspeito, e entra outro, Mário Calixto. Mário Calixto, o Olavo Pires tinha um caso amoroso com uma mulher ligada a Mário Calixto. E o crime começa a ser passional. Mário Calixto não gostando de ser corno, Mário Calixto não gostando de ser atingido, foi dar um basta nisso. Tá certo? São suspeitas, nada está provado ainda contra Mário Calixto, são suspeitas. Tudo que eu falei até aqui são depoimentos, são fatos inerentes ao caso. Pois bem, o caso até hoje está prescrito. Já se passaram 20 anos, mais de 20 anos, e de qualquer assassinato há uma prescrição, porque o Ministério Público de Rondônia não conseguiu provas bastante para incriminar alguém como mandante da morte do senador Olavo Pires. Então, Rondônia passou a ser ali um antro, um local de terra sem lei, a Deus dará. E nesta época era o ápice do garimpo, matava um ali, matava outro aqui, era peso de ouro, tinha as currutelas, tudo que você viu naquele filme Serra Pelada existia em Rondônia. Era morte em cima de morte. Era um matando o outro, era outro matando um, era uma desgraça em Rondônia. Polícia, existia até na Polícia Militar de Rondônia uma equipe, isso foi em 1990, tem 27 anos, mas existia uma equipe chamada Esquadrão da Morte, onde policiais militares eram ali pagos por empresário para matar um, matar outro, matar fulano, ciclano, beltrano e tal. São matérias jornalísticas da época, o Esquadrão da Morte. Tem também uma ala de investigação da morte do senador Olavo Pires, do qual incrimina, tem suspeição em cima do hoje Coronel Ferro, que ali comandou uma equipe de policiais militares para matar o senador Olavo Pires. Então a ordem saiu desse Esquadrão da Morte, que estava em vigor no comando da Polícia do Estado de Rondônia. Meus amigos, são fatos que vêm de investigações da Polícia Federal, são fatos que vêm do processo, são fatos que vêm de tudo quanto é lugar. Depoimento daquilo, depoimento daquilo, tal. Tá certo? E eu reitero, se alguém atingido por esta por estes meus comentários aqui, que mande, por favor, o e-mail e eu dou o direito de resposta total. Tá certo? Mas, enfim, se tornou o crime da morte do senador Olavo Pires um crime insolúvel, um crime que não foi solucionado. Não foi solucionado, tá certo? Houve ali a queima de arquivo, houve ali o apadrinhamento de um, houve ali o apoio de um outro, tal. Para quê? Para que o crime se tornasse prescrito. E assim foi. 27 anos, ninguém conseguiu provar nada contra ninguém. Nem contra Oswaldo Piana, porque foi governador durante 4 anos. Nem contra Assis Canuto, porque estava atrelado ao poder. Nem contra Assis Gurgag, da Eucatu, porque o ex-deputado federal Fidelis fez uma defesa tremenda na CPI do Congresso, defendendo ali, como ele é um bom advogado, na época, porque hoje está com a cara aleijada, mas na época ele era um excelente advogado, fez uma defesa tremenda no Congresso, defendendo então o Assis Gurgag.
Mas ficou ali a suspeição para o resto da vida, suspeito de ter assassinado o senador Olavo Pires, são eles, Assis Canuto. Por quê? Porque teve um gol branco do seu funcionário da Assembleia preso e envolvido, através das testemunhas, no que levou os pistoleiros para assassinar o senador Olavo Pires. Tem o Oswaldo Piana, então governador, porque era um que entraria no páreo, matando o senador Olavo Pires, ele entraria no páreo. Tem o Coronel Ferro, com seus PMs do Esquadrão da Morte, que é o quê? Tinha seus interesses no comando da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Tem o suspeito Mário Calixto, que era um crime passional, interesses comerciais, tá certo? Não vaticina que o Olavo Pires foi morto por problemas de drogas, não chega a ter isso. Tem também uma suspeita de que o suplente Amirlando, seu suplente que assumiu depois da morte do Olavo Pires, seja um dos suspeitos da morte do senador Olavo Pires, porque ele era um beneficiário. Morrendo o senador Olavo Pires, logo o senador Amirlando assumiria a sua vaga. E foi então o que cogitou o governador da época, Jerônimo Santana, com seu vice, um excelente advogado, tá certo? Que colocaram o Amirlando como suspeito da época, suspeito de ter mandado matar Olavo Pires. Enfim, todas essas pessoas aí são comentadas no processo. Todas essas pessoas foram comentadas na CPI do relatório da CPI da pistolagem do Congresso. Só sei que o crime está prescrito, meu livro está praticamente pronto a ser lançado, se Deus quiser, em dezembro, pela Saraiva para o Brasil todo. E olha, nós já estamos com 600 mil tiragem pronta. Tá? Já estamos com 600 mil livros deste pronto. Agora, muito foi usado, e eu não vou compactuar com isso, muito foi usado para depreciação política. Por quê? A Cirguga era um menino na época, não tinha nada a ver com isso, tinha quase 30 anos, não tem nada a ver com isso. Estava estudando e trabalhando na Eucatu, a Cirguga não tem nada a ver com isso. Tá? Ele estava estudando e se formando e trabalhando dentro da Eucatu. Vamos dar a César o que é de César. Se quiser incriminar alguém, tem o que a CPI do Senado colocou, o velho Assis Guga, e não o senador Assis Guga, não tem nada a ver com isso. Eu não vou aqui fazer ilações, sabe, para ganhar alguma coisa política, não vou, eu vou falar os fatos, tá? Eu vou dizer os fatos. O jornalista investigativo é isso, ele comenta os fatos, as provas, os depoimentos das testemunhas e tudo mais. Meus amigos, Rondônia em 1990 era uma época de terror. Eu fui forjado a fogo e a ferro como jornalista na pior safra, no pior estado de assassinos do Brasil. Era a época da Serra Pelada, era a época do garimpo em Rondônia, era a época de morte, era a época que se matava radialista, era a época que se matava jornalista, enfim. E foi nessa época, eu então com 20 anos de idade, que eu iniciei minha trajetória. E nesta época, com a foto que eu tirei do Olavo Pires, aquela Pentax velha de preto e branco, mandei para tudo que é jornal, consegui comprar um Fusquinha, consegui comprar uma motinha, sabe, aquela matériazinha que a gente datilografava, depois redigitava no Telex e passava para tudo quanto é agência e depois vinha um troquinho no final do mês. Eita, mas eu andava muito bonito, de Fusca, era uma delícia.
Mas o que eu quero dizer para vocês é isto, tá? É um crime cinematográfico. Não só cinematográfico, como a conspiração que houve para abafar o caso é de coisa de cinema. É coisa de cinema. Hoje a maioria estão aposentados, a maioria estão legados ao ostracismo, a maioria dos envolvidos estão fora do poder. 1, 2, 3 ali ainda estão no poder, tá? Mas o que eu quero falar é isso aí para vocês. É uma parte de Rondônia que tem que ser contada. É uma história de Rondônia que tem que ser relatada. Não pode varrer a poeira para debaixo do tapete. Nós temos que mostrar. Tá bom? Bom, meus amigos, esse foi a parte 2 do vídeo da morte do senador Olavo Pires. Tá bom? Fiquem em paz profunda neste 16 de outubro de 2017. Luz, vida e amor. Abraços.